Fabinho abandonado? CT Joaquim grava em fim de feira. Augusto sumiu e torcida quer saber quem está no comando do Corinthians agora. E aí, corintiano, você sabia que o CT Joaquim Grava virou um verdadeiro cemitério de projetos? Que o Fabinho tá lá sozinho tentando segurar o barco, enquanto o Augusto parece ter sumido da história? A pressão aumenta, os bastidores estão pegando fogo e hoje vamos revelar tudo o que ninguém contou ainda sobre o futuro do seu Corinthians. Se inscreve aqui no canal, bota o sininho, dá um like nesse vídeo e comenta: "Vamos Corinthians", pra gente saber que você tá com a gente até o final. Este canal é dedicado a notícias e curiosidades do Timão. Inscreva-se no canal. No CT Joaquim Grava, clima não podia ser pior. Os portões abrem, mas o coração do clube parece parado. Fontes internas com quem convive diariamente com as dificuldades do departamento de futebol, e a real é dura. Augusto Melo simplesmente abandonou o dia a dia do clube. Ele aparece raramente no CT. Parece que o foco dele agora é sobreviver politicamente dentro do Parque São Jorge. O Corinthians vive uma crise institucional sem precedentes. Enquanto isso, Fabinho Soldado, nosso executivo de futebol, está sozinho tentando cuidar de tudo. Renovações, contratações, conversas com o Dorival Júnior. Parece filme de terror? Pois é. Só que é real. E o pior de tudo? O clima no CT é de fim de feira. Pessoas falando baixo, medo de perder emprego e um sentimento generalizado de abandono. Quem trabalha diretamente com o Fabinho? Ele não reclama publicamente, claro, porque ele é profissional e sabe das consequências, mas entre quatro paredes o desabafo é forte. Estou fazendo tudo sozinho e o presidente sequer aparece. Já imaginou você ter que resolver todos os problemas da casa enquanto o dono viajou e deixou a chave debaixo do tapete? Não é só o CT que tá ruim. Fora dele, a pressão aumenta. 3 pedidos de impeachment contra Augusto Melo já foram protocolados. Há investigações em andamento sobre sua gestão. E o presidente da Comissão de Justiça do clube, Leonardo Pantanal, já solicitou o afastamento imediato de Augusto. Se isso acontecer, o que vai ser do Corinthians? Quem assume? Fabinho? Um interino? Um novo conselho? Enquanto isso, o mercado de transferências segue movimentado e o Corinthians precisa agir rápido. Dorival Júnior quer reforços, mas sem planejamento, sem estrutura e sem um presidente presente. Como fazer isso funcionar? As negociações estão sendo feitas com criatividade, sim. Mas não adianta ter criatividade se não tem apoio político nem financeiro. E aí, corintiano? Chegamos até aqui juntos e eu preciso da sua ajuda. Deixa o like se você tá preocupado com o futuro do Corinthians. Comenta CT abandonado, se você também acha que o Joaquim Grava merecia muito mais. Se inscreve no canal, ativa o sininho e vire membro do grupo dos verdadeiros corintianos que acompanham tudo antes de todo mundo. E não esquece de ativar as notificações, porque essa história não termina aqui. Tem mais capítulos pra vir. Um ex-jogador do Corinthians, que prefere não se identificar, e ele disse: "Esse tipo de crise atrapalha demais o vestiário." O jogador chega pro técnico e pergunta: "Quem manda aqui?" E o Dorival: "Ele tá sabendo disso tudo?" Claro que sim. Ele é experiente, entende o jogo político, mas ele precisa de respaldo para poder montar um time competitivo. Será que ele continua se as coisas não melhorarem? Imagina o cenário. Augusto sai, surge um interino, novo projeto, nova diretoria. Fabinho pode assumir de vez? Seria uma reviravolta histórica. E se o Corinthians voltar a buscar treinador internacional? Será que o Dorival fica? E os jogadores que estão de saída? Como fica a venda de alguns nomes importantes? Você acredita que uma única pessoa pode mudar o destino do Corinthians? Eu tenho uma informação exclusiva que vou revelar no próximo vídeo, mas só para quem clicar no link abaixo e ficar ligado aqui no canal. Antes de continuar, responde para mim nos comentários. Você confia no Fabinho para tocar o futebol do Corinthians sozinho? Você acha que Augusto deve continuar ou cair? E se o Dorival sair, quem você quer como novo treinador? Deixa aí seu comentário que eu leio no próximo vídeo. Galera, o Corinthians passa por um momento delicado, mas a gente não pode virar as costas pro clube. Mesmo com o CT abandonado, com crise política e com o presidente sumido,
Nossa fé no Timão não acaba nunca. Por isso, conta comigo para trazer sempre a verdade, sem sensacionalismo, mas com coragem para falar o que ninguém quer ouvir. Não esquece de dar o like, se inscrever, ativar o sininho e compartilhar esse vídeo com todos os corintianos que você conhece. E se você chegou até aqui, parabéns pelo amor ao Corinthians. Vamos falar de abandonado, tá? Eu conversei com fontes hoje no CT Joaquim Grava e falaram que o CT Joaquim Grava tá abandonado pelo Augusto. Ele pouco aparece por lá, tá? No CT. E o Fabinho tá sozinho tratando as negociações com o Dorival Júnior. Futuras, né? Contratações. Enfim, Fabinho tá abandonado pelo Augusto. Augusto sequer tá indo ao CT, tá indo pouco, tá? Não é que ele não tá indo bem pouco aparece. E o clima no CT Joaquim Grava é de fim de feira, assim, a diretoria meio que abandonou, né? O trabalho lá, enfim, tá tudo nas costas do Fabinho. O Fabinho tá se sentindo abandonado lá, enfim. É claro que o Fabinho não vai falar isso, né? Ele nem comentou isso, né? São pessoas que estão à volta ali vendo a situação do executivo de futebol, que tem tratado as contratações, os possíveis reforços para o meio do ano, diretamente com o Dorival. Eles têm tentado, já avisei isso vocês aqui, já informei que eles têm tentado usar a criatividade aí no mercado, né? Para reforçar o Corinthians, tá? No meio do ano, mas a situação do Augusto não é boa, há uma pressão já, né, para renúncia, né, há um terceiro pedido de impeachment para ele sair, há uma investigação no final, né, onde ele é investigado, né, ainda não dá para a gente falar nada em relação a isso, tá? Temos que esperar, né, porque é assim que se faz jornalismo, mas enfim, e há um pedido também de afastamento imediato pela Comissão de Justiça, né? O presidente da Comissão de Justiça, Leonardo Pantaleão, já pediu afastamento imediato, tá? Também do Augusto. Então a pressão tá muito forte, né? E ele meio que abandonou o CT por causa disso, não tem tratado muito assunto de futebol não, tá bom? Que situação do Augusto Melo aí, abandonando o clube, abandonando o CT, né, cara? Isso não é papel aí de alguém que tem a verdade. Muitas vezes eu até critiquei as perseguições que eram feitas ao Augusto Melo, porém as máscaras estão caindo, né, cara? As máscaras estão caindo. E se o Augusto Melo tiver alguma culpa no cartório sobre a situação da Vaidbet, ele vai ter que pagar na justiça, né, cara? Vai ter que pagar na justiça. Eu era muito contrário aí à antiga gestão, né, do Duílio. Porém, né, cara, se o cara tá fazendo alguma coisa contra o time, contra o clube, dando só problema pro Corinthians, aí tem que sair, né? A antiga gestão era problemática, as antigas, e essa também. É complicada a situação no Corinthians, né? Vamos ver aí como que vai suceder os próximos capítulos aí dessa novela entre Augusto Melo e Corinthians. Mas tá aí a informação aí, trazida aí com exclusividade pelo jornalista Samir Carvalho, dos créditos aqui total a esse profissional, devido a essa notícia que deixa a gente revoltado, né, cara? O corintiano tá revoltado e isso acaba aflitindo, querendo ou não, entrando no vestiário, essas coisas aí. E aí por isso que o time muitas vezes não joga bem, perde e não consegue se encaixar, justamente por causa desses problemas políticos que o Corinthians está enfrentando. Porém, o Dorival Júnior, como a notícia diz mesmo aí, ele tem essa experiência já nessas áreas da política e está resolvendo da melhor maneira para o jogador não acabar se afetando com todas essas notícias ruins que o Corinthians está tendo aí, né? Mas o que você achou dessa notícia aí, o Augusto Melo abandonando o CT Joaquim Grava, galera? Deixe aqui a sua opinião no comentário. Se você não é inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho para apoiar o nosso canal aí. Dá um joinha também, porque toda vez que você dá um joinha, o YouTube divulga mais o conteúdo. E obrigado a todos que nos acompanharam até o final desse vídeo. E até o próximo vídeo, galera. E vai, Corinthians!